Boa noite, queridos irmãos que nos acompanham neste culto da Igreja Adventista do bairro Camaquã. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão do nosso culto nesta noite. Que Deus possa estar contigo, que Deus possa te fazer a companhia e que neste momento, quem sabe você está aí reunido com a sua família, quem sabe com familiares que vieram de outro local. Então é um momento familiar, é um momento que a gente vai louvar junto a Deus, nós vamos cultuar juntos, que possamos sentir a presença de Deus e possamos também transmitir essa paz, esse clima especial desse momento em que vivemos do ano, que você possa também compartilhar, possa levar essa mensagem adiante. Então aproveite e compartilhe agora o culto para que mais pessoas possam assistir, enquanto nós cantamos, adoramos a Deus através do hino número 400. Quero ter Jesus comigo. Que esse seja o nosso maior desejo, de ter Jesus ao nosso lado, guiando os nossos passos. Jesus comigo, quero a sós com Ele andar, quero ver seu lindo rosto, em seus braços descansar, tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, frágil sou em minha fé. Sua voz me dá conforto quando me vacilo a pé. Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Quero ter Jesus comigo, sempre aqui em meu viver, no lazer e no trabalho, no pesar e no prazer, Tendo fé no Salvador, descansando em seu amor, seguirei no meu caminho, sem tristeza, sem temor. Amém? Que bênção que possamos ter Jesus conosco hoje. E lá no livro de Efésios, no capítulo 3, no verso 20, você pode acompanhar, lá diz assim, eu estou lendo aqui na nova linguagem, na linguagem de hoje, e agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Glória a Deus que possamos, através da nossa vida, através da nossa fé, possamos entregar tudo nas mãos de Deus. Que ao refletirmos durante este momento, refletirmos aquilo que passou neste ano, que possamos perceber o quanto Deus agiu e perceber que muito mais nos foi dado e muito mais nós podemos alcançar ainda,
se estivermos ao lado do nosso Deus. É por meio de Cristo Jesus que nós podemos alcançar todas as coisas que nos são dadas por meio de bênçãos. E eu convido você nesse momento, em reflexão, pensando naquilo que você viveu neste período deste ano, nas dificuldades, talvez que a gente passou por uma pandemia. Você se colocar junto da sua família agora. Quem sabe você vai agora reunir aí a sua família no tapete aí da sua sala. Você vai se ajoelhar agora e nós vamos aqui juntos orarmos. Eu vou permanecer aqui em pé pela questão da transmissão, mas você pode se colocar aí de joelho junto com a sua família. E nós vamos juntos orar, agradecendo a Deus pelos seus cuidados durante este ano. E também pedir que o Senhor derrame muitas bênçãos, muito além daquilo que podemos pedir e imaginar. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, te adoramos, porque Tu és um Deus maravilhoso, Tu és muito bom conosco. O Senhor nos derrama muitas bênçãos, infinitas bênçãos, que nós não podemos contar. Nós não enxergamos, Pai, tudo que o Senhor age, tudo que o Senhor faz em nossa vida, mas nós confiamos, nós sabemos que o Senhor faz muito além do que pedimos, muito além daquilo que podemos enxergar. A Tua mão protetora está conosco todos os momentos da nossa vida. E nós queremos, Pai, te agradecer, porque estamos chegando ao fim de um ano e nós podemos ver que o Senhor nos protegeu, o Senhor nos trouxe até aqui e te damos graças, te damos louvores por isso. Muitos, quem sabe, perderam parentes, perderam familiares nessa pandemia e chegam nesta época ainda com o coração angustiado, com dor, porque perdeu o seu familiar, perdeu um ente querido. E nós queremos, Pai, te entregar a nossa vida em Tuas mãos, em especial a vida dessas pessoas que perderam familiares, entes queridos, que passaram por tribulações, momentos de dificuldade nesse ano. Queremos, Pai, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos que vão além daquilo que podemos imaginar. Nos perdoe, Pai, pelas nossas falhas. Nós somos seres humanos e falhamos muito. Nós não somos dignos de nem te pedir nada, mas pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor derrame a Tua graça e que possamos nos renovar neste momento. Por favor, Pai, aceita a nossa oração, aceita o nosso culto e derrama o Teu Santo Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Olá, seja muito bem-vindo. Se você não está com Bíblia, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia. Nós vamos estudar um pouco hoje sobre Tiago. Então pode pegar a sua Bíblia aí e lá no final ali do Novo Testamento, nós temos o livro de Tiago. É interessante que o livro de Tiago ele traz algumas particularidades de outros, né? Provavelmente aquele Tiago que é falado ali, ele é irmão de Jesus, o irmão mais velho, né? Ou um meio-irmão, que provavelmente José tenha tido, aí antes de ter um relacionamento com Maria. E esse meio-irmão de Jesus, ele inicia assim a epístola. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus,
As 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Logo nesse primeiro verso, a gente vê uma coisa bem interessante, que o destinatário dessa carta, então a gente tem Tiago escrevendo aí para um público específico, ele fala aqueles que estão na dispersão, ou seja, aqueles que não estão em Israel, não estão aí no centro do lugar onde os judeus habitavam normalmente. Então, aqueles que estavam fora, estavam distante da sua casa, que talvez não tinham tantas possibilidades de culto, não tinham tantas possibilidades de se congregar com irmãos, não tinham aquela rotina como era em Jerusalém, mas talvez tinham rotina de uma cidade diferente, de um lugar diferente, onde existiam deuses diferentes, talvez não existisse nenhuma sinagoga específica. E provavelmente ele foi escrito entre o ano de 45 a 48, foi a primeira epístola escrita, provavelmente a primeira epístola escrita, aí depois, né, de Jesus vir. E é interessante, logo no primeiro versículo, a gente tem ali, então, o autor, o destinatário, como a gente falou. No verso 2, ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Um conselho, talvez, num primeiro momento, um pouco estranho, né? Ainda mais num contexto onde nós vivemos agora, de pandemia, né? No final de ano. O verso 3, ele diz assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele continua: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. E aqui encerra uma sessão, essa sessão de conselhos, né? E algumas coisas são bem interessantes da gente ver antes da gente avançar. É de que no primeiro versículo, se Tiago realmente é irmão de Jesus, ele age com muita humildade, e até mesmo se não for, e provavelmente seja um Tiago que seja líder da igreja, como aqui já é colocado, né, de forma tão natural, é Tiago, servo de Jesus, ele não utiliza da sua autoridade para chegar e dizer assim, façam isso. Não, ele chega e diz assim, eu sou servo, eu estou trazendo uma mensagem aqui. Então, o Tiago já nos dá essa primeira lição, da humildade. Agora, entra numa parte interessante. Nós estamos no final de ano, e final de ano, normalmente a gente pensa muito sobre o que a gente fez durante todo o percurso, né, do ano. Esse foi um ano extremamente atípico, um ano que nós não imaginávamos, né? Começar um ano e logo já ter que começar a usar máscara, e daí daqui a pouco todas as adaptações, incertezas, e se morre, se não morre de coronavírus, e gente que é internada ali, gente que tem problemas aqui, e daí daqui a pouco questão de desemprego, outros passando algumas necessidades. Então, foi um ano extremamente turbulento. E o conselho do verso 2, se você for ler ali, ele é extremamente incomum, porque ele fala para que você se alegre. Então, se você está passando por diversas provações, fique feliz. Se a sua fé está sendo provada, fique feliz. E é estranho, né? Nós temos, eu peguei algumas coisas que podemos citar, né, desse ano, né, que nós poderíamos ver como alguns empecilhos. De forma coletiva, nós tivemos o fechamento temporário das igrejas. Nós também tivemos a redução no número de eventos por conta da pandemia. Então, muitos eventos que poderiam ter sido feitos não foram, porque nós não estávamos em condições para isso, por conta da situação que estava ao nosso redor, né? Não uma culpa nossa. E continua, ainda tem outras coisas que talvez te afete de forma individual, talvez não tanto em grupo. Mas a falta, por exemplo, de motivação pessoal para estudar a Bíblia. Alguns podem ter sentido grandemente essa falta e pode ter sido derivada de vários problemas, que é, por exemplo, a ausência física de irmãos, aqueles que nos incentivam a estudar a Bíblia, aqueles que comentam, aqueles que fazem apelos, que falam ao nosso coração para que a gente vá lá e estude, pessoas que são usadas por Deus. Não haver talvez uma espécie de fiscalização, né? Então você não tem aquele constrangimento de não estar no culto, de não ter acordado sábado de manhã, de não
não ter ido no culto no domingo, na quarta-feira, de ter a liberdade, se você não gostou do culto, você simplesmente sair do link. Então existem diversas coisas que foram modificadas aí durante esse ano, né? E isso é interessante porque durante todas essas provações, essas dificuldades que nós podemos ter enfrentado, o conselho de Tiago é: se alegrem, fique feliz porque você passou por tudo isso. Fique feliz porque essas coisas surgiram, porque essas coisas apareceram. E talvez seja um pouco incomum, né? Isso. Mas Tiago ele explica no verso 3, ele fala assim: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então olha que interessante. Tiago nos dá a segunda lição. A primeira foi de humildade e a segunda, ele diz assim: na dificuldade é que a gente se desenvolve. Na dificuldade é que realmente nós desenvolvemos a insistência. Então, a persistência, a insistência. Quando nós estamos num momento realmente de provação, onde a nossa fé está sendo colocada em jogo, nós temos que perseverar, nós temos que insistir. E é interessante porque muitas pessoas, né, de forma geral, isso não só na igreja, mas em diversos lugares, culpam as circunstâncias. Então, esse ano talvez eu não tenha me envolvido tanto com a igreja porque a situação estava complicada, eu estava com medo da pandemia e tal. Outros podem dizer assim: eu não me envolvi com a igreja porque eu estava meio chateado com alguma questão e tal, e daí não queria assistir. Eu não tava gostando das pregações, dos títulos, das coisas que estavam sendo colocadas, então eu não continuei. Eu estou passando por alguns problemas na minha vida, então por isso que eu não estou envolvido. E Tiago ele vem dizendo aqui que nada disso nos impede. Por mais difícil e doloroso para algumas pessoas que seja ouvir isso, nada pode nos impedir de nós estarmos envolvidos com Cristo, com Deus. Essa é uma das lições que Tiago traz para nós, que nós devemos estar envolvidos mesmo com as dificuldades, e é na dificuldade que a nossa fé ela é realmente provada e aprovada. E é interessante que ele continua no verso 4, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É interessante que a palavra perfeitos, aqui no grego, ela pode ser traduzida também como maturidade. E se encaixa muito bem no nessa nossa situação atual, né? Em que você vai lá, insiste, entende que mesmo passando por uma dificuldade, mesmo estando num momento de desemprego, num momento de falta de, talvez, alimentos, de desmotivação espiritual, de não ter tantos eventos, tantas coisas para fazer, mas você insiste, você tem que insistir. Porque se você não insistir, se você não passar por isso, você não amadurece. Se nós permanecemos na igreja, se nós nos envolvemos apenas no momento que nos é conveniente, apenas nos momentos que as coisas vão bem, então a gente, na realidade, não tá agindo com fé. Nós não estamos realmente acreditando em Deus. Nós não estamos realmente amadurecendo, mas continuamos sendo bebês espirituais. É uma lição extremamente dura de Tiago. E ele fala algo que é interessante ali no final, ele fala assim, que a gente deve ter essa ação completa, a perseverança. Então a perseverança não deve ser só num momento ou no outro, mas em todos os momentos, em todas as dificuldades, em tudo que possa acontecer. Para que a gente não seja deficiente, lá no final ele diz deficiente ou em falta, para que a gente não esteja faltando coisas, para que nós estejamos realmente 100% engajados na obra de Deus, 100% ligados a Deus. Porque se nós escolhemos uma área para atuar e outra área para deixar de lado, então a gente não tem nada. Ou a gente se entrega totalmente a Deus, a gente entende que a gente tem que se submeter a todos os momentos, ou a gente não está com Ele. Mas
ainda tem uma esperança. Se você se encaixou nesse perfil, se você está chateado, abatido, está aí machucado, e você olhou e viu que essa é a sua situação, Tiago ele continua e ele traz um alento para nós, ele traz uma consolação, traz uma força para nós. Ele fala assim no verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então é interessante, todos aqueles que se achegam a Deus, todos que pedem a Deus, todos que têm um interesse em adquirir de Deus e reconhecem que é dele que vem a sabedoria, todos esses recebem sabedoria. Então, se hoje você diz assim, não tenho força, não consigo, não está dando certo, eu estou sentindo que eu estou meio morno, que eu não estou legal, não estou com um espiritual bom, então, peça sabedoria a Deus, para que Ele guie, para que Ele te ajude a você melhorar, a que você realmente corra atrás disso, para que realmente possa fazer sentido tudo isso na sua vida. Ele continua. Ele traz no verso 6, aqui, um aviso, porém. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então é interessante que ele fala assim, mas se você duvida, se você pede a Deus, mas você não acredita que Deus pode lhe dar, então você é como a onda do mar, que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro, uma hora está fraca, outra hora está forte, você é inconstante. Então ele fala que nós não devemos ser assim, nós não devemos ser levados pelas circunstâncias, a gente deve resistir às circunstâncias, nós devemos nos agarrar a Deus, pedir sabedoria a Deus, para que nós não façamos uma hora, estejamos adorando a Deus e outra hora maldizendo o nome dEle. Mas que nós possamos estar a todo momento ligados a Ele. E ele completa isso no verso 7 e no verso 8. Ele vai dizer assim no verso 7. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então aquele que é semelhante à onda do mar, aquele que é agitado pelo vento, aquele que as circunstâncias o levam para todo lugar, não imagine esse que está tudo bem. Não pense que as coisas estão tudo bem, as coisas não estão tudo bem. Deus não vai simplesmente lhe dar sabedoria se você realmente não acreditar que Ele pode lhe dar. E no 8, ele fala assim, homem de ânimo dobre, ou seja, duplo, inconstante em todos os seus caminhos. Então ele faz uma ressalva, ele diz assim, você deve se alegrar nos momentos de dificuldade. Você deve se alegrar. E se as coisas estão muito difíceis, se você não está conseguindo entender que aquele momento é um momento de crescimento, de amadurecimento, um momento que você precisa se agarrar em Deus, um momento em que a sua fé vai crescer, vai aumentar, porque você está ligado a Deus, então você precisa pedir sabedoria. Você precisa pedir para que Deus lhe ajude, para que Deus faça com que você consiga vencer essas situações, para que você possa desenvolver essa fé. Mas você não pode pedir isso a Deus duvidando, uma hora aceitando, uma hora imaginando que Ele pode, outra hora imaginando que não tem solução. Você precisa acreditar inteiramente em Deus e se entregar nas mãos dEle. E aí sim essas coisas vão fazer sentido. E é interessante que daí a gente olha para esse ano e a gente imagina, né, que como que vai ser 2021? A gente pode pensar, nossa, 2020 acabou, que bom que está acabando. Nossa, que ótimo. Ai, tomara que venha logo, tomara que venha vacina, agora está tudo bem e tal, e vai começar e as coisas vão voltar e vai ser tudo bom como era antes. Agora pense, será que no passado, antes da pandemia, a gente estava contente com esse mundo? Será que a gente deveria ficar contente com esse mundo? Será que esse mundo não tem injustiça demais? Será que a gente não está cansado? E independente se hoje é pandemia, se amanhã é normal, mas nos dois a gente vai continuar sofrendo? Então por que a gente não se agarra naquilo que é para sempre?
o conselho que Tiago traz aqui é para que nós não sejamos inconstantes, para que a gente não imagine que uma hora vai estar tudo bem porque não é pandemia, outra hora a gente imagine que está bem, que está horrível porque é. Porque em todos os momentos a gente reclama. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele nos dá sabedoria. E no momento que Ele nos dá sabedoria, a gente pode fazer qualquer coisa no nome dEle. Então se coloque nas mãos de Deus, que o ano de 2021, ele possa ser um ano que, independente do que vai acontecer, se vem vacina, se não vem, se continua o coronavírus assolando aí o nosso país e o restante do mundo, se vier qualquer outro tipo de catástrofe, qualquer coisa, que isso não abale a sua fé, que isso não abale o seu relacionamento com Cristo, que esse relacionamento ele possa estar acima de qualquer circunstância. A gente vai cantar um hino e depois eu vou terminar com uma oração. E eu quero que durante esse hino você pense aí, vá pensando como é que foi o seu ano de 2020. E ao invés de querer exigir algo do ano de 2021, pense em pedir a Deus mais sabedoria para que no ano de 2021 você possa estar mais perto dEle e cada vez honrando Ele mais, não importa as circunstâncias. Vacilando minha fé, Cristo ajudará. Perseguido sem mercê, Cristo ajudará. Cristo ajudará. Sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Crente inútil eu serei se não me valer, nem serviço prestarei sem o seu poder. Cristo ajudará, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Com seu sangue me comprou, não me deixará. Vida eterna me otorgou, sim, me ajudará. Cristo ajudará, sim, me ajudará. Seu amor por mim não muda, sempre ajudará. Que Deus te abençoe, que Ele guie os teus caminhos, Ele lhe dê sabedoria e que todos nós possamos encontrar na provação alegria, porque Deus está nos moldando, porque nós estamos amadurecendo. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque o livro de Tiago, ele é uma epístola que fala ao nosso coração sobre como a gente deve agir perante Ti, sobre o quanto a gente ainda tem para aprender contigo. Obrigado porque nas provações o Senhor está conosco. Nós não estamos sozinhos. Isso não é feito por nós, mas é o Senhor que
nos dá força para passar pelas provações, para que nós possamos amadurecer, possamos ser mais maduros e nada deficientes. Nos ajuda a isso. Nos ajuda a buscarmos isso, Pai. E se tem alguém aqui que ouviu esse sermão e pensa que falhou muito, precisou e não tomou a decisão, e que precisa ser mais grato a Ti, mesmo não, dá por favor para ele, para ela, para quem seja, sabedoria. Dá fé também, Pai, porque às vezes a gente duvida de Ti. Nos ajuda a não sermos vacilantes, não sermos como a onda do mar, mas que nós possamos acreditar em Ti, buscarmos a sabedoria do alto e possamos passar pelas provações, certos de que o Senhor está fazendo com que a gente amadureça. É isso que a gente pede e também te agradece. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde. E um bom ano novo aí já adiantado.